Bom, vamos lá. No meio dessa corrida aí de campanha eleitoral e campanha antecipada que a gente teve isso no Carnaval, as novas pesquisas é uma coisa que talvez seja uma tendência, né? O que a gente começa a ver notícias são como essa: adversário em alta, teto preocupante, o alerta para Lula da nova pesquisa da Quest. E lembrando que a Quest é muito próxima, né? Se dependesse deles aí, não precisaria nem de eleição. O PT seria eleito sempre. O levantamento da Quest mostra o presidente à frente no primeiro turno, mas revela país dividido ao meio entre o lulismo e o bolsonarismo. Bom, isso aí já não é novidade. O segundo ponto que a gente vai ter aqui é o seguinte: esses elementos, eles não têm como evoluir, né? Porque, veja só, o sujeito ele está aí no mercado, seja eleito como candidato há mais de 20, 30 anos. Então, não há nada de novo, né? Apesar do PT tentar se colocar aí como antissistema, nada de antissistema ele tem. Ele é o sistema, é a raiz do sistema, né? Se a gente consegue analisar uns dados aqui, ó. O desgaste do petismo ao longo de muitos anos no poder, direto e indiretamente, está desenhando um cenário que inviabiliza um segundo turno para Lula. Ele sabe disso, a preocupação não é a largada eleitoral, mas a chegada. Um cenário desalentador está se formando para o petismo. Porque o que acaba acontecendo, né? Ele é o único candidato da esquerda. Então, naturalmente, todos os votos desse viés se convergem nele, se concentram nele. Por outro lado, quando você tem candidatos mais neutros, ou aquele murista, né, que não parece de um lado nem parece do outro, e assim por diante, ou que se vendem como terceira via, apesar de não terem um número tão grande de eleitores, ainda consomem alguns votos, certo? Então, todo mundo que fica contra o Lula pode acabar se dividindo. Ó, o que acaba acontecendo? No primeiro turno, ele é capaz de vencer. No segundo turno, quando você tem um afundalamento, você vai ter, seguindo até esse conceito da polaridade, um de um lado, um do outro. O que vai acontecer? Mesmo que um sujeito teve um candidato derrotado ali no primeiro turno, ele não vai votar no PT, né? Não faz sentido. E ele vai acabar convergindo em quem passou, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar os principais cenários aí hoje, seria o quê? O Lula ganharia no primeiro turno, mas arrastaria o Flávio Bolsonaro no segundo. No segundo, ele perde, mas aí a questão das pesquisas, eles sempre vão simular outros adversários ali no segundo turno, né? Até para poder preencher a- as perspectivas do pessoal. Bom, inevitavelmente todos os outros candidatos são seus adversários naturais e não podem, por óbvio, dar apoio a ele no segundo turno. É o que eu falei, tá todo mundo do outro lado. Seja qual for seu possível adversário no segundo turno, Flávio, Ratinho, Romeu, Caiado, Tarcísio, Eduardo Leite. Eduardo Leite, ele será de direita ou centro-direita. No Eduardo Leite não dá para gente considerar nem de centro-direita, mas, bom, ele se alinhará por ideologia, pragmatismo e até amizade em oposição a Lula. Não bastasse isso, numa leitura simples, o Eric direta, perdão, se ele não ganhar no primeiro turno, o que já é altamente improvável, não ganha. No primeiro turno não ganha. A não ser que façam aquela manobra especial. Totalmente perderá no segundo pelo fator desgaste e rejeição de longo prazo. É estrutural. O cenário fica quase didático quando olhamos para a matemática eleitoral. Basta observar a queda histórica dos resultados do segundo turno do partido ao longo dos anos. Em 2002, 61%. 2006, 60%. Ainda assim, se a gente pensar de 2002 para 2006, a queda né, ela fica quase dentro das margens de erro. Mas ela começa a cair mais a partir do momento que você avança no tempo e os impactos de você ter o PT ali no comando começam a ser sentidos. Olha, principalmente em 2010, a Dilma, 56%. Dilma, 2, 51%. Lula, em 2022, 50,9%. Ou seja, ele perdeu toda aquela vantagem. Resultado final nas urnas. Lula, 2022, 49%, na média por todos os institutos. Isso aqui é interessante, ó. A média das pesquisas de todos os institutos mostrava 49. A mesma média agora mostra 42, ou seja, ele ficaria abaixo do que ele estava ali. Aqui mora o detalhe: todas as pesquisas de 2022
em suas médias, digo todas mesmo, todos os institutos, toda a série eleitoral, desde que ele saiu da cadeia em 21, todas as metodologias davam uma média de teto de 49%. Ele teve 50,9% como resultado final. De 49 para 50,9 dos votos suando. Para quem não se lembra, pesava o fato do Bolsonaro ter mais rejeição do que ele, depois da pandemia. Pesava o fato do STF e o consórcio de imprensa estarem do seu lado e até terem festejado a vitória. E, por fim, contou também o fator Roberto Jefferson e Zambelli. Isso foi nos últimos dias da campanha. Algumas pessoas falam que isso não atrapalhou. Atrapalhou sim, né? Muitas pessoas ali não têm um viés declarado, mas não gosto, por exemplo, aquele comportamento da Zambelli nas ruas correndo lá, né, com aquela cena ridícula. Aquilo lá não ajuda em nada, né? Agora sua média em todas as pesquisas é 7% a menos. Dúvida? Vá ao agregador de pesquisa do Poder 360 e confira você mesmo. O gráfico que agrega a média de todos os institutos de pesquisa no segundo turno ilustra perfeitamente esse teto. A linha de tendência mostra uma queda de 7 pontos, clara e contínua. Em 2022, a média das pesquisas já mostrava o sufoco apontando 49%. Agora, projetando 2026, essa média já despencou para casa dos 42%, porque a rejeição aumentou, né? Um governo do PT foi ficando pior do que o outro, e pior, e pior, e pior. Esse é o mais desastroso de todos. Se a gente chamasse esse governo de Dilma 3, não ficaria muito fora, né? O centrão de Humberto Kassab, taranã, sabe disso, nenhum petista quer dar o braço a torcer, mas Luiz Inácio não é mais o mesmo. E assim, o, o mundo não é mais o mesmo, as pessoas não são mais as mesmas, e a internet mudou, né? O que a gente acaba vendo é um comportamento diferente. Agora, esses tipos de narrativas que antes você dependia especificamente da TV aberta, já não se sustentam, né? A TV aberta não tem como defender uma coisa e sustentar ela, porque a velocidade da internet é muito maior, então não dá para. Ainda assim, dá para se fazer muita coisa, mas não dá para fazer tudo como era feito antigamente, né? Onde praticamente a TV era capaz de decidir as eleições. Bom, nos cabe aguardar, vamos ver como que a coisa flui, mas vai ser, a coisa tá bem interessante. E comenta aí, o que que você acha? Você acha que ele realmente vai perder no segundo turno? Existe uma perspectiva aí, talvez por essa questão do desfile, eles terem meio que aproveitado para ficar de fora, né? Talvez tenha uma malandragem aí, mas eu vou comentar isso em outros vídeos. Bom, comenta aí, tá? Se você gostou, curte, se inscreve e dá uma força pra gente. Fui.